Olá, pessoas! Meu nome é Cristiano e você está no PsicoCris. A ideia de hoje é a gente fazer um vídeo um pouco diferente. Houve invasão do canal! Um vídeo alarmante falando sobre as características de vício e jogos. O jogo que eu vou jogar a primeira vez aqui com vocês. O jogo tem que ser sempre no moderado para o difícil, né? Então vamos lá. A ideia é a gente falar sobre a classificação que a Organização Mundial da Saúde deu para jogos. Existem jogadores viciados. Porém, quando a gente fala de vício, a gente automaticamente fala de duas coisas. Da característica de recompensa que o vício traz, e para algo ser considerado vício, tem que atrapalhar a minha rotina social. Então, entrou como característica de doença para a OMS, então já está no DSM, que é a classificação internacional de doenças, porém ainda não foi para o CID, porque estamos no CID-10, a edição brasileira que faz uso, e a possibilidade é que em janeiro do ano que vem venha o CID-11 para uso aqui no Brasil. E aí a característica de doença do vício em jogos entre já. Era para eu levar ela para os vagalumes e ir embora. Eu não joguei esse jogo, então. Você atravessa meio país com Só veio o primeiro. Já vamos levar spoiler do primeiro jogo que não jogou. Para a imunidade dela. O primeiro jogo ele tem. Acho que eu tava começando a acreditar. Teoricamente teria o anticorpo. Essa história de cura. Para doença que ela está alarmando o jogo. Ela. Aí a gente chegou. Achamos os vagalumes. Graças a ela, a cura estava no cérebro dela. E aí, qual é a escolha? Deixar matar ela para retirar a cura? Ou salvar ela e condenando toda a humanidade? É que ela morreria. Eu vou me empolgar. Esse vídeo vai ser uma bagunça. Doutor! O que você está fazendo aqui? Esse, para quem não jogou o primeiro, é o final do primeiro. Ela é o futuro. Pensa em todo mundo que vamos salvar. Caramba, Joel. O que você fez? Salvou ela. Salvei ela. Matou geral. Voltando. Quando a gente fala da característica de vício, todo e qualquer vício é aquilo pela qual eu já perdi o controle, em que atrapalha a minha rotina. Tá tudo bem. Então, o jogar aqui pra gente brasileiro é um pouco diferente do que é jogar para os orientais, por exemplo. A gente tem, principalmente em países como China, Coreia, Japão, já uma imposição maior do governo e uma supervisão pela característica dos jogos. Exatamente por entrar como algo que atrapalha a rotina. Então, você tem históricos de pessoas que morreram em nome de um jogo. Eu falei que a imunidade dela não servia.
E ela acreditou? Não falou nada. Voltando. Então, entra como característica de vício quando aquilo começa a atrapalhar a minha rotina. Então, Melhor a gente voltar. toda e qualquer doença, quando entra numa característica de DSM-CID, ou seja, quando ela é catalogada, ela entra com características a serem mensuradas para que o CID, ou seja, o código daquela doença, não possa ser aplicado a qualquer coisa que pareça com aquilo. Então, para ser considerada uma doença, a característica do vício em jogos tem que fazer com que a higiene da pessoa, a saúde, a alimentação, a interação social. Vamos aqui. Dá de cavaleiro. Estudos chegam a apontar que a característica do jogo ela pode intensificar características como toque, transtorno obsessivo compulsivo, o TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, além de poder acentuar características de depressão na infância e na adolescência. Cristiano, você está falando isso? Minha mãe não vai deixar mais eu jogar. Calma, jovens. Isso entra como uma característica que pode vir a atrapalhar quando entra como vício. Ou seja, quando o jogar se torna parte do meu dia. E não se torna somente a parte, se torna o momento mais importante do meu dia. Então, falar, eu estou estudando, mas o que vem à minha mente é o que vai acontecer quando eu continuar jogando aqui e chegar até o caminho de cavalo. Vou fazer vocês passarem raiva. Vou ficar parando com ele. É a primeira vez que eu estou jogando 2, então eu não sei o que vai acontecer. Então, vindo a atrapalhar meus estudos, quando isso pode vir a atrapalhar minhas interações sociais, então eu opto pelo jogo ao invés de optar por estar entre pessoas. E pessoas muitas vezes são a minha família. Então, só que, novamente, existem pessoas introspectivas que funcionam melhor quando estão com poucas pessoas, se sentem melhor quando não se sentem expostas, e existe a pessoa que ela não está tendo contato social, não porque ela tem essa dificuldade, mas porque o contato social se tornou menos importante que o jogar. Dá zoom. Não dá para dar um de Beto Carreiro. Tem que dar pra... Vamos ver aqui. Estou fazendo ao vivo, então se eu não fazer o caminho, daqui a pouco tem gente me xingando aqui. Faz o cavalo andar, Cristiano! Então vamos lá. Eita, jogo lindo. Voltando. Então, se eu consigo, independente de jogar, de ser um gamer, fazer com que isso não atrapalhe a minha rotina entre características de trabalho, estudo, alimentação, higiene, interação social, o jogar entra somente como um hobby.
uma forma de escape para as tensões do dia a dia. Então, hoje o Cristiano é psicólogo, pai de família, esposo, tem a rotina da casa e tem a família como um todo. Os momentos que eu tenho para jogar hoje são diminuídos por conta das minhas responsabilidades. Mas, Cristiano, tem vezes que você fica 3, 4, 5, 6 horas jogando? Sim. Mas não é uma rotina diária. Se eu consigo de repente pegar um dia e jogar bastante, porque tem jogos que exigem isso, The Witcher 3, grande jogaço. Jogos de RPG que você tem que começar a fazer uma missão, ir do ponto A até o ponto B. Muitas vezes não tem a viagem rápida que nem Far Cry. Esse eu sou fãzaço. Far Cry 3 não tem o melhor vilão de todos. Lançada aí. Já tô lançando a polêmica. Se eu consigo pegar essa característica do jogar e transformar como uma parte da minha rotina, não entra como uma característica de vício. Mas, se o jogar está vindo em primeiro, antes mesmo de eu estou jogando e no caso de The Last of Us 2, eu tenho essa liberdade, pelo menos nessa parte no jogo, de ficar parado. Mas se eu estivesse jogando um Fortnite da vida, aqui eu já teria levado um tiro. Teria morrido provavelmente. Ou o mapa teria encolhido e eu teria morrido de besta. Jogos competitivos me dão uma noção de premiação. Porque quando eu estou jogando tem a característica de ranking, eu vou subindo, vou melhorando minhas habilidades. Então isso está fazendo o quê? Está me dando um presente para o meu ego. Poxa, como eu sou bom! Fora que, se eu jogo muito, provavelmente eu tenho amigos que jogam comigo. Ao ter amigos que jogam comigo, eu formei um novo grupo. Lembra que eu falei que pessoas introspectivas são diferentes de pessoas viciadas? A pessoa que de repente gosta de jogar, se sente bem no contato com outras pessoas ali online, mas não gosta de um contato direto, poxa, o mundo online aí tem uma possibilidade gigantesca. Vamos para anime, Sword Art Online. Estou na última temporada, não vou dar spoiler para vocês, mas primeira temporada é antiga, posso falar um pouquinho dela. Qual que é a história de Sword Art Online? Pessoas em realidade virtual entram no jogo. Ao entrar no jogo, você escolhe ser um personagem, suas habilidades, características de um RPG básico. E quando você está jogando neste mundo, ocorre algo, não vou dizer o que é, mas você não pode mais desconectar desse mundo. Se você desconectar, o aparelho que está em sua cabeça te matará. Se tentarem tirar o aparelho da sua cabeça, você morre. Ele vai enviar um sinal para o seu cérebro que você vai ter morte cerebral no mesmo momento. E as pessoas se veem presas em um mundo online. Só que é um mundo online agora que não tem a liberdade de antes. Eu tenho habilidades fantásticas, eu tenho poder de voo, eu tenho coisas que eu não poderia fazer na realidade, mas, se eu morrer aqui, eu morro no mundo real. Kirito, personagem central desse anime, desenvolve uma série de habilidades. Ele é um personagem que recebe um certo destaque porque ele testou o jogo antes de abrir para o online em geral. Então ele já sabia de algumas coisas. Esse conhecimento
dentro do jogo dá uma noção de estratégia que ele tem uma estratégia muito melhor que os outros exatamente porque ele sabe para onde ir, como ir, ele já testou aquilo várias vezes. Só que ocorre várias coisas dentro do anime, não vou dizer o que acontece no final, porque seria sacanagem dar spoiler desse jeito, não gosto de spoiler também, então não farei isso. Mas eles conseguem voltar ao mundo real. E eles percebem que o maior desafio agora é como que eu distingo o que é real e o que é virtual? Será que isso é real mesmo? Fora a característica de fisioterapia para o corpo, porque o corpo estava ligado no online, mas fisicamente ficou semanas, meses parado. Isso para os músculos traz um malefício. Voltando agora para a nossa fala. Temos que separar o que é hobby, o que é compulsão. Compulsão é tudo aquilo que eu já não tenho controle, então a gente chama certas compulsões de vícios. Nesse caso, não é uma dependência química literal, porque não há substância química. Não há substância química sintética, mas o seu corpo está te dando uma certa substância. Eu não posso chamar de droga porque é algo que seu próprio corpo produz. Dopamina. Dopamina, quando a gente faz algo muito legal. Deixa eu ver aqui, estou galopando. Já consigo correr com o cavalo. Olha que legal. Quando eu faço algo bacana e legal, meu cérebro diz pra mim: poxa, parabéns. E aí é liberada essa substância na minha rede neural que diz: nossa, eu estou feliz. Só que da mesma forma que isso é liberado, é reabsorvido. Então o cérebro diz: ó, foi legal, mas ó, não se empolga tanto não. E aí, para que eu tenha aquela mesma sensação, eu tendo a repetir aquilo que eu fiz, esperando que eu tenha a mesma premiação. Só que, por exemplo, aqui, estou simplesmente galopando. Não encontrei nenhum inimigo ainda. Não morri no jogo. Não atirei. Não tive que fazer sobrevivência. O que aconteceu? O próprio jogo me bloqueou ali falando: ô idiota, é pro outro lado. O mesmo sistema que diz parabéns, me diz: ó, não se empolga tanto. Só que, se eu me sentir feliz no início, simplesmente iniciando o jogo, da próxima vez que eu jogar esse jogo, aquele início não vai me trazer a mesma felicidade. Se eu me empolguei quando eu tinha a capacidade de galopar um pouco mais rápido, opa, ainda não consigo fazer o Beto Carreiro. Da próxima vez que eu estiver correndo com o meu cavalo, não vai ser uma novidade. Ou seja, esses momentos de premiação vão diminuindo, porque meu cérebro entende que, ó, você conseguiu fazer isso antes, agora é normal. Então, pessoas que tendem a esportes radicais
estão sempre se desafiando exatamente porque aquilo que eu fiz e foi fantástico, poxa, pulei de um paraquedas a 5.000 metros. Não pulei de paraquedas, então não sei se a mensuração que eu estou usando de 5.000 metros é uma mensuração real. Mas pulei a 5.000 metros do chão. E aí, naquele momento, meu corpo diz, ó, vai morrer, nossa. Cheguei no chão. A dopamina é liberada. Nossa, você sobreviveu, isso foi muito radical. Depois da segunda, terceira vez que eu saltar, se eu não fizer coisas diferentes, a recompensa que eu recebo por aquele ato vai ser cada vez menor, porque meu corpo e minha mente já está se acostumando com aquilo. Já não tem a mesma característica. A característica do game, do competitivo, faz exatamente isso, com que eu tenho que passar horas e horas jogando, porque a recompensa que eu sinto, ela não vem a todo momento. Se eu fiquei 6 horas jogando The Witcher 3, eu já fiquei 6 horas jogando The Witcher 3. As missões são sempre nessa característica de desafio, porque, opa, completei uma missão. Voltei a jogar, moçada, tá, ok, voltamos ao normal. Completei outra missão. Se de certa forma foi difícil e me desafiou, opa! Você é bom demais, hein, Cristiano? Você é o cara, hein? É liberado novamente a característica de dopamina. Os desafios tendem a ter um tempo de concretização, porque meu cérebro vai liberar e vai reabsorver. Não tem como eu ficar caramba, 6 horas seguidas. Seria um desgaste físico e mental muito grande, fora que o cérebro não funciona desse modo. Então, quando comunidade de PlayStation, por exemplo, estou jogando PlayStation, então é a comunidade que eu mais entro. Isso é coisa do governo! Que negócio é esse? Estão falando que somos doentes porque jogamos. As pessoas que jogam. Vou no médico pegar um atestado. Fala, doutor, eu jogo demais. E piadinhas do tipo. Só que a maioria fazer essas piadas não entende que o viciado é uma pessoa que está tendo a sua vida prejudicada. E muitas vezes o viciado não tem noção clara do seu vício até que os danos se tornem para ele visíveis. Então, um oriental que foi encontrado pela sua vizinha devido ao mau cheiro no apartamento, ainda online em frente ao computador, morto. Causa da morte, inanição. O estar online para ele foi tão importante a ponto que a característica da alimentação, o comer, o beber, a noção de sobrevivência se tornou algo secundário ao ganho que ele estava tendo no jogo. Então, isso nesse caso extremo custou sua vida. Quando eu mencionei a característica de depressão, toque, TDAH, é exatamente quando eu não ajudo uma criança ou um adolescente que eu vejo que o nervosismo, eu não estou jogando, estou perdendo ranqueada, não, e aí eu fico agressivo com as outras pessoas, fico nervoso, só fico calmo quando... Não. Voltei, gente, estou online. Isso já está atrapalhando o meu dia a dia, já está atrapalhando a minha rotina. Imagina para essa pessoa, para essa criança, para esse adolescente, o estar na escola. Imagine agora, num momento de pandemia, em que as atividades escolares são online, para ele
muitas vezes conseguir dividir o jogar do estudar. Ou eu estudo, faço de qualquer jeito para poder voltar novamente ao jogo. Então, eu tive a minha rotina prejudicada. Cristiano, eu estou vendo todas essas características que você citou no meu filho, no meu irmão, no meu primo, no meu tio. Como eu posso ajudá-lo? E vou vendo o maior número de pessoas na característica do diálogo e, no caso da criança ou do adolescente, definindo uma característica de limites. Os limites nesses casos são necessários porque a pessoa por si só já não está conseguindo se autolimitar. Poxa, eu joguei 3 horas hoje, é o momento de parar um pouco. Vou almoçar, vou fazer alguma coisa, depois eu volto e jogo. Ah, mas Cristiano, no momento de pandemia, as pessoas em casa, como que eu vou dizer não ao videogame? Exatamente, definindo momentos em que a pessoa vai ter total liberdade de jogar. Não estou tirando a liberdade dela de estar no momento ali de descontração, de se divertindo, no contato com os amigos. Estou fazendo com que a pessoa consiga também viver os outros momentos do seu dia. Então vou parar um pouco para assistir um anime, Sword Art Online muito bom, tá no Alicization War 2, estreou agora em julho, muito bom. Vou assistir alguns filmes, vou assistir ao Psicocris, os vídeos dele são sempre grandes, então tem que ter uma paciência, pegar uma pipoca para assistir, ou vou simplesmente sentar e conversar com a minha família. Só que tenho que pensar, se eu tenho uma criança em casa que eu quero diminuir o tempo dela ao celular, ao videogame, eu tenho que oferecer algo em contrapartida. Não adianta eu simplesmente falar, olha, você não vai jogar mais, você vai jogar umas 3 horas e a criança desliga o videogame e fica parada no sofá. As demais pessoas ali no celular, Facebook, YouTube, WhatsApp e a criança parada sem fazer nada. Ali, claro que o videogame, o celular, Minecraft, Fortnite, Free Fire vai ser uma opção melhor do que estar em família, porque estão me obrigando a estar em família, só que a minha família não está comigo. Então, como eu disse, vou ter uma liberdade maior, vou voltar ao meu joguinho. Tem gente que tem raiva que fala joguinho. E espero vocês nos próximos vídeos para falarmos mais. Acho que vou ficar nesse tema mais um tempo. Gostou da gameplay? Fala, Cristiano, quero ver você jogando um pouco mais. Comenta. A ideia é sempre jogar e conversar um pouco. Vou falar mais para frente da possibilidade da terapia voltada à questão do jogo, jogar enquanto faz terapia. É algo que eu tenho conseguido fazer devido à possibilidade do atendimento online. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Um abraço. Até a próxima, galera.